A graça do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, a companhia constante da bênção do Pai e do Espírito Santo estejam com todos nós. Podemos dividir a humanidade, os homens, em duas categorias: o trigo e o joio, os crentes e os descrentes, os salvos e os perdidos, os que confiam em Deus e os que o negam e rejeitam. Certamente vocês já leram várias vezes o livro dos Salmos. E me chamou a atenção, mais uma vez, na última leitura, como os ímpios, os afastados de Deus, são classificados. O que nome eles recebem? E aí a gente se surpreende. Lá diz que eles são ímpios, inimigos, adversários, insolentes, malfeitores, soberbos, arrogantes, são maus e cruéis, infiéis, violentos, profanadores, tolos, insensatos e nécios, que é a mesma coisa, são perversos, são teimosos, são pedras de tropeço. Apenas na leitura dos Salmos. Imaginem ler a Bíblia toda, procurando outros adjetivos feios daqueles que estão longe de Deus. Estes ímpios são caracterizados como quem anda de nariz empinado, tem lábios fraudulentos, rangem os dentes e se consomem na sua ira, provocam conflitos, aguçam a língua como as serpentes, têm veneno de víbora, são palha que o vento espalha. Mais uma vez, os Salmos. Agora, pegando apenas alguns exemplos do Novo Testamento sobre os ímpios, lá são chamados de raça de víboras, ninho de cobras. São pessoas sem juízo que constroem a sua casa, a sua vida sobre a areia, sem um sólido fundamento. De acordo com Paulo, são obscurecidos de entendimento, geração pervertida e corrupta. Isso nos leva à parábola do joio, Mateus 13. O joio é semeado pelo inimigo. O inimigo de Deus e dos homens, o pai da mentira, que desde o princípio da criação se manifestou contrário aos caminhos de Deus e seduziu os homens para o pecado. Semeado pelo diabo, o joio está crescendo no meio do trigo, que é semeado quando a palavra de Deus é anunciada. O destino deste joio é o fogo. E só a colheita revelará com clareza quem é quem. Quanto ao trigo, pessoas que pertencem ao reino de Deus, povo de Deus que brilhará como o sol no reino do meu Pai, diz Jesus no fim da explicação. Na colheita, isto é, no juízo e após o juízo, brilharão como o sol no reino do Pai Celeste. Quanto a estes, os justos, que estão justificados em Cristo, não andam no conselho dos ímpios, não se detêm no conselho, nas ideias, nas filosofias, nos procedimentos dos perversos, não se assentam na roda dos escarnecedores. O seu prazer está na lei do Senhor, na sua palavra meditam dia e noite. E são como árvores plantadas junto à corrente de águas,
que no tempo certo, isto é, sempre produzem bons frutos. São pessoas que andam com Deus, são abençoadas por Deus e são elas mesmas bênçãos. Irmãos e irmãs, que triste trajetória, que triste história escrevem os ímpios. Que triste destino os aguarda. E que gloriosa e bem-aventurada é a caminhada daqueles que entregam o seu caminho ao Senhor, confiam nele e têm confiança de que Ele tudo dirige e resolve. Que maravilhosa é a vereda dos justos. Mas aí vocês vão dizer, mas é tudo assim, tão legal? É tudo rosas? São tudo rosas? Aí a epístola nos fala de sofrimentos, de poder destruidor, de escravidão, de gemidos de fraqueza. É isso aí. Nós não estamos na glória. Os redimidos não andam num paraíso à parte aqui neste mundo e os ímpios segredados num outro quarteirão. Vivemos juntos, sofrendo os impactos do joio sobre o trigo, o impacto do mundo, da carne, do diabo, sobre os nossos pensamentos, palavras e ações. É através de muitas tribulações que nos importa entrar no reino dos céus. E não esqueçamos que o joio cresce bem pertinho do trigo. Os inimigos de Deus, os inimigos da fé cristã, podem estar no nosso ambiente familiar, na nossa vizinhança, nos nossos amigos, pretensos amigos às vezes. E aí vem aquela questão mais pessoal de cada um de nós. E será que eu, até que ponto sou de fato trigo? E onde eu, às vezes, me apresento como joio? Claro, reconhecemos os nossos pecados, reconhecemos há pouco neste culto, e todos eles nós fazemos isso, que ainda não somos santos e perfeitos, ainda nos deixamos seduzir pela força, pelo impacto das atrações do mundo, pelos conselhos dos ímpios, pela sedução de Satanás. Quanta tristeza e desgraça acontece quando o joio se manifesta, e às vezes com violência e com raiva e com briga e com desentendimento e com separação dentro da família cristã, dentro da igreja cristã. Qual é a saída? Paulo diz lá na epístola, o Espírito Santo vem nos ajudar na nossa fraqueza, ou seja, nos nossos problemas, nas nossas orações e também nessas necessidades corporais, espirituais, de qualquer natureza. O Espírito Santo vem nos ajudar, orientar, fortalecer e através da palavra nos conduzir de volta, se necessário, para o caminho da comunhão dos santos. O paraíso ainda não é aqui. Ainda não estamos na plenitude da bem-aventurança, no lar onde não haverá mais lágrimas. E quanto uma comunidade cristã sofre por causa daqueles que ainda não amam os juízos de Deus e não conhecem a palavra de Deus em profundidade. E quando há desavenças e desunião entre os membros do povo de Deus. Quanto isto já perturbou, quanto isto já fez chorar. Mas a saída é justamente mantermos-nos incontaminados do mundo e sempre procurando mais nos enraizar e edificar sobre a verdade, sobre Jesus Cristo. O título que tem Paulo aqui aos Romanos justamente aponta que
A glória total e perfeita ainda não é agora. A glória futura. Ali não haverá mais tribulação. Enquanto a garantia de que nada poderá separar-nos do amor de Cristo aqui na nossa caminhada também nos é dada. A glória futura nos aguarda. O joio não vira trigo. Não tem como transformar o joio em trigo. Agora, as pessoas que são joio, lá fora ou dentro da própria igreja, estas podem e devem ser transformadas. E é para isso que nós estamos aqui neste mundo. Pelo nosso testemunho, pela pregação do Evangelho, arrancar das trevas, colocar na luz, chamar ao arrependimento, reunir, admoestar, fortalecer o rebanho do bom pastor. Certos de que nada realmente que Deus permite que aconteça em matéria de sofrimentos, de provações, vai nos separar do amor de Jesus. Os sofrimentos do tempo presente não são comparáveis com a glória futura a ser revelada. E todas as coisas, de fato, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Joio no meio do trigo. Cabe a nós darmos o testemunho de que, para que os que estão no caminho da perdição, aqueles que estão indo para o inferno, saiam desta realidade triste e conosco se transformem em trigo, em pessoas abençoadas. Ímpios e pervertidos só podem ser modificados pela ação poderosa do Espírito Santo através da Santa Palavra, que vai vir a eles através do nosso empenho, exemplo em palavras e ações. E assim podemos concluir, lembrando Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida, joio. Uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis, luz do mundo, sal da terra, trigo, como luzeiros. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Que saibamos diferenciar entre o trigo e o joio e primar com orações e com todo o empenho para trazer aqueles que estão na perdição para dentro do rebanho do bom pastor Jesus. E que o maligno não tenha poder algum sobre nós, porque estamos vigilantes em oração constantemente. Assim Deus conceda a cada um de nós. Amém.